E aí me perguntaram: pastor, o que são os anjos? Eles possuem corpos assim como os nossos? Existem os chamados anjos da guarda? Mais uma pergunta que mandaram para aquele programa, a Bíblia Responde. A existência dos anjos tem estado em bastante evidência, sobretudo por causa do movimento chamado esoterismo. O esoterismo é um movimento que se dedica ao estudo das questões sobrenaturais que envolvem fé, religião, enfim. E a própria pergunta do ouvinte já traz uma carga de esoterismo quando ele faz referência aos chamados anjos da guarda. Na verdade, os anjos, do grego angelos, são mensageiros de Deus. Este é o significado da palavra anjo, mensageiro. São mensageiros de Deus e foram criados por Deus para o seu louvor. Isso está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Segundo a Bíblia, uma parte desses anjos, que todos foram criados por Deus, antes da criação do homem, do mundo, enfim, Deus criou os anjos. Uma parte desses anjos se rebelou, liderados por um anjo de luz chamado Lúcifer, e foram expulsos dos céus, dando origem aos chamados demônios. Isso está, a referência disso em Mateus 25, 41, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, Apocalipse, capítulo 12, 7 a 9. Os anjos que permaneceram fiéis a Deus servem e louvam ao Senhor. Eles se dedicam ao cumprimento da vontade de Deus. Isso está no Salmo 103, versículo 20. Estiveram presentes na obra da criação. Jó 38, versículo 7. Segundo a Bíblia, existe uma distinção entre os anjos, e aí não sabemos se é uma distinção de autoridade e hierarquia ou é uma distinção apenas de função. Mas os anjos na Bíblia se dividem em anjos, arcanjos, querubins e serafins. E a Bíblia também dá nome aos anjos. Miguel e Gabriel são os nomes que mais se destacam. Nos livros apócrifos, livros não canônicos, temos Jeremiel, Rafael, Uriel, enfim. Quanto à natureza dos anjos, embora em alguns momentos na Bíblia eles tomem forma humana, apareçam em forma corpórea, humana, como no caso daqueles que visitaram a cidade de Sodoma, lá na casa de Ló, ou aquele que lutou com Jacó no Val de Jaboque, os anjos não possuem corpos, eles são espíritos. A Bíblia diz que são espíritos ministradores. Isso está lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. E por isso mesmo eles não possuem sexualidade, não se casam. Isso está lá em Mateus 22, capítulo 30, versículo 30, capítulo 22, versículo 30. Aos anjos é destinado ou delegado o cuidado para com os escolhidos de Deus. Isso está no Salmo 91, versículo 11, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 14. Porém, nada há na palavra, nada há na Bíblia que sustente a doutrina do chamado anjo da guarda, que foi desenvolvida pelo catolicismo medieval e hoje propagandeada nos movimentos esotéricos. Segundo esse pensamento, esse ensino, cada pessoa possui um anjo
chamado anjo da guarda. O catolicismo lá dizia isso. E o movimento esotérico diz que esse anjo da guarda é dado a uma pessoa a depender da data, do dia e do horário que ela nasceu. Mas nada há nas Escrituras que embase esse pensamento. A doutrina pentecostal, por sua vez, comete um outro erro acerca da angelologia, do estudo dos anjos. Segundo a doutrina pentecostal, os anjos são espécie de servos dos crentes. Então, o crente que tem fé, ele pode dar ordem a um anjo, mandar que um anjo vá, que um anjo venha, que faça, que deixe de fazer coisas extraordinárias, milagres, sinais. Isso é uma mistura de paganismo e esoterismo. Os anjos, segundo a Bíblia, então, eles são servos de Deus e obedecem unicamente ao Senhor. Eles nos guardam, sim, nos protegem, sim, mediante a vontade e a ordem do próprio Deus.